Bem, meus irmãos, aqui o nosso horário, né? Nosso horário de estudos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 22 de setembro de 2023. E nesse horário nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando o capítulo 10 da segunda parte, que é a importância da fluidoterapia, né? Hoje nós vamos para o sexto parágrafo. Né? Nós vamos para o sexto parágrafo aqui. Né? Então. Você pediu alguma obra? Pediu alguma coisa para pegar? Quem tiver aí o Consolador e o Livro dos Médiuns, que eu não sei nem se vai dar tempo de usar, mas, em todo caso, quem tiver o Consolador e o Livro dos Médiuns, deixa aí. Bem, vamos iniciar o nosso estudo, mas antes vamos fazer a nossa prece de abertura. Eloá, faz a nossa prece, por favor. Pai querido, mestre da nossa vida, agradecemos, estamos mais uma vez agradecidos por essa oportunidade de estudo, junto com os nossos companheiros também que estudam e nos ativam na memória, na nossa cabeça, para poder aprender coisas que não sabemos ou não lembramos. Então, nós só temos a agradecer pela oportunidade que nos é dada, por essa equipe maravilhosa que nos acompanha há muito tempo, e dizer que nós aproveitamos bastante para amanhã não reclamarmos. Hoje nós estamos aqui para aprender, para colocar em prática os ensinos de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, Mestre, por essa oportunidade que nos coloca. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, meus irmãos, eu vou começar fazendo a leitura. Nós iríamos começar aqui, o passe essencial. Mas vamos subir um pouquinho, vamos subir 3 parágrafos. Quando a Sueli diz assim, o passe, por isso, traz benefício imediato. O doente, sentindo-se aliviado, mesmo por alguns momentos, terá condições de lutar, por sua vez, na parte que lhe compete do tratamento. Então, ela está dizendo que o passe traz benefício imediato, mas que o doente também tem que trabalhar pela sua cura, né? Depois ela diz a constância da aplicação da fluidoterapia, aos poucos propiciará ao enfermo as energias de que ele necessita, que ele carece, e o alívio que tanto busca. Para que se realize a conjugação dos fluidos no plano espiritual com os do médiuns, ressaltamos não ser necessário que este receba o espírito que vem cooperar. A associação de energia se verifica sem que isso seja preciso. A simples aproximação de um amigo do plano extrafísico, que atende assim ao apelo do médium passista, feito através da prece, estando este receptivo e preparado para a doação fluídica. O passe é essencial. Esse é o parágrafo onde vamos começar o trabalho, né? O passe é essencial e importante na terapêutica desobsessiva. Então, para que aconteça o tratamento da desobsessão de caráter efetivo, de caráter profundo, o passe é muito importante nessa tarefa. E acontece, não raro, e a aplicação de um único passe, êxito surpreendente, mesmo para os que estão afeitos a esse trabalho. Então, às vezes, a gente vê que na primeira aplicação do passe, não vou dizer que na primeira aplicação o sujeito já esteja curado, mas a primeira aplicação já traz para o indivíduo doente, obsediado, já um grande alívio. É como se ele tivesse já tomando, né, uma limpeza. É lógico que esse tratamento vai ter continuidade, mas o primeiro atendimento, através do passe, já traz para ele um grande alívio. E a semana passada eu trouxe para vocês um texto
que falava, né, sobre o passe, sobre a terapia pelos passes. Foi até através do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E hoje eu trouxe aqui para vocês, eu fiz um PPS, e nesse PPS eu trouxe mais informações sobre o passe. Porque o passe é tão importante para todos nós que a gente tem que realmente aprofundar, conhecer um pouco mais, entendeu? Então, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre passe, algumas outras questões relativas ao passe. Então, eu vou partilhar aqui com vocês. Eu acredito que todos estejam vendo, não é? Está todo mundo vendo? Sim, Isso, então, sim, então sim. vamos lá. O passe. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. Isso está no livro O Consolador de Emmanuel. Então, vamos avançar aqui, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o passe, falar mais um pouquinho desse importante tratamento, tanto para a cura das doenças do corpo, como também para as doenças espirituais, para o tratamento desobsessivo também. Então, vamos lá iniciar. Origem, né? O fluido universal é um elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Então, nós sabemos que a formação do nosso corpo é realizado através do fluido universal, como também do nosso perispírito. Está lá na Gênese, né? Também está no Livro dos Espíritos, na Gênese, no capítulo 14, item 31, mas nós vamos encontrar também no o Livro dos Espíritos. Deixa eu só abrir aqui rapidinho o Livro dos Espíritos, que nós também vamos encontrar falando sobre isso, né? Quando ele diz aqui, ó, questão 94, livro 2º, capítulo 1, Espíritos. Questão 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Ele está querendo saber de onde tira o espírito o seu perispírito. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Essa é a questão 94 de O Livro dos Espíritos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, assim como o nosso perispírito, tá, tem origem no fluido universal, o nosso corpo físico também. Então, o nosso corpo carnal e o nosso perispírito são simples transformações do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo, tá? Então, eu vou lá, rapidinho, na nossa Gênese, vocês não precisam pegar, no item 31, quando ele diz aqui, o fluido universal é como se viu o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, né? Depois, ele diz assim, estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por outra sadia. Então, o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, infiltra no corpo doente uma parte da substância do seu envoltório. Então, o que ele diz aí? Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Transfusão de energias ou doação de fluidos. Aplicação do magnetismo, segundo André Luiz.
é o auxílio magnético espiritual que visa a renovação fluídica do paciente e a correção de seus desequilíbrios. Então, essa energia, né, espiritual visa a renovação fluídica do paciente e a correção dos nossos desequilíbrios de acordo, é claro, com o nosso merecimento, né? E com o esforço que a gente está fazendo para nos melhorarmos. A gente sabe que tudo isso, todos esses pontos entram na hora do tratamento da cura, né? Merecimento, esforço que a gente está fazendo, tudo isso, essas questões vão fazer parte do processo de cura. Para nós espíritas, a imposição de mãos sobre uma criatura com a intenção de aliviar sofrimentos, curá-la de algum mal ou simplesmente fortalecê-la, ficou conhecida como passe. Quando ministrado com fé, o passe é capaz de produzir verdadeiros prodígios. Quando a gente fala de passe, há muitos, né? Há certas questões aí. Alguns dizem que imposição de mãos é uma coisa e passe é outra. A gente vai encontrar isso. Uns dizendo que imposição de mãos é uma coisa e passe é outra. Que a palavra passe vamos dizer assim, significa movimento, tá? E que imposição de mãos é você ficar com as mãos postas sobre a pessoa. Nós não vamos entrar nessa questão, tá? Eu só estou chamando a atenção, porque alguns companheiros separam. E uma imposição de mãos é uma coisa, passe é outra. E que o passe requer algumas técnicas, né, como limpeza, doação, harmonização, essas coisas. E que, muitas vezes, esses movimentos são necessários porque a pessoa que vai realizar o passe não tem uma força mental suficiente para levar o fluido até a região necessitada. E a imposição de mãos requer uma força mental, né? Que faça com que você, através da sua força mental, leve a energia direta. Então, o passe facilitaria isso, o movimento facilitaria isso. Mas eu hoje, ao longo dos anos, eu também fui adepta durante muito tempo desse passe através dos 3 movimentos, que é limpeza, que é doação, que é harmonização. Eu trabalhei muitos anos assim, inclusive dirigi cursos de passe utilizando essas técnicas. Mas, com o passar do tempo, fazendo os estudos, a gente vai encontrar, tanto no Novo Testamento, como Kardec falando, como na Revista Espírita, a gente vai encontrar sempre a imposição de mãos. A imposição de mãos. E aí, Jesus impunha as mãos, os discípulos impunham as mãos, Kardec impunha as mãos. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes as pessoas falam que a técnica é necessária, porque como nós não temos uma força mental tão forte assim, você aplicando o passe com as técnicas diretamente sobre os órgãos, quer dizer, você faz aquela limpeza, né? Depois você começa a doar, vai doando, né? Começando pelos centros de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, né? Que é o gástrico, aí você vai nesse, fugiu o nome agora, esse que fica aqui do lado, depois você vai naquele ligado aos órgãos reprodutores, tá? Que assim você está indo direto, né? Direto no órgão, porque a nossa força mental não é tão assim. Mas qual será a nossa função? Não será, né? Será que a gente deve se conformar com essa ideia de que
eu tenho que aplicar sempre esse passe, assim, com essas técnicas, porque eu não tenho essa força mental, ou você buscar fortalecer, é o esplênico aqui do lado, né, que eu esqueci, é o esplênico, eu esqueci o nome dele, e o genésico ligado aos órgãos reprodutores. Então, nós temos coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, está muito ligado ao baço, o gástrico, ou os complexos, ou o solar, que é ligado ao estômago, né? E o genésico. Então, qual deveria ser o melhor procedimento? Não seria, então, fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa vontade, para que, ao impor as mãos, através da sua prece, você possa imprimir uma força a esse fluido para ele se dirigir a todas as partes do corpo? Porque durante muitos anos eu ouvi isso, até de companheiros avalizados que trabalham, dão curso, há muitos anos, que nós usamos as técnicas, porque muitas vezes, quando você vai fazer a doação, você dirige o fluido no centro de força que você deseja. Porque o normal é que quem faz o passe através da doação, usando aquelas 3 técnicas, né? Que é a limpeza, que é a doação e a harmonização, é que você comece pelo centro de força coronário. Seguindo aquela linha reta, centro de força coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, esplênico, genésico. Tá? E depois você vem e harmoniza. Porque aí você fazendo a doação direto do centro de força é mais eficiente. A ideia seria essa. Passei muito tempo. Mas, como nós estamos trabalhando, buscando progredir, melhorar cada vez mais, buscar a nossa renovação mental, trabalhando a nossa mente, através da imposição de mãos, através de uma prece, através da tua vontade, acionando a tua vontade, essa tua força não levará o fluido aonde ele deve ir, sem você precisar fazer aquela técnica toda? Eu digo isso, e eu comecei, são coisas que você vai observando ao longo do tempo. Eu comecei a perceber isso nos últimos anos, quando eu ainda trabalhava assim, ó, nos últimos anos, 1, 2 anos antes de eu sair. Saí porque vim para Petrópolis. E eu coordenava, como eu já falei para vocês, o departamento de mediunidade, que era responsável pela desobsessão, pela fluidoterapia e pelo tratamento espiritual. E uma vez, uma companheira nossa, ela veio fazer um curso de fluidoterapia. Essa amiga nossa havia tido um derrame gravíssimo. A bem jovem, ela devia estar com seus 40 anos. Ela teve um derrame muito sério, muito grave. Ela tinha mais ou menos uns 30 anos, por aí, quando ela teve esse derrame, que afetou todo um lado do corpo dela. Inclusive, um braço dela, ela não conseguia movimentar de jeito nenhum. Esse braço ficava sempre ligado ao corpo. E ela era espírita, estudava, mas ela era uma pessoa muito questionadora, e eu gosto de trabalhar com pessoas assim. E ela fez o curso de passe. E, ao final do curso, nas últimas aulas, havia a parte prática. E, na hora da parte prática, eu estava lá, né? Dei o nome daqueles que iriam, porque nem todos que faziam passe, que faziam o curso, iriam dar passe. Alguns apenas faziam o curso porque queriam aprender um pouco mais, mas não queriam trabalhar no passe. Outros até queriam, mas tinham alguns problemas físicos, psicológicos, e ainda não permitiam que eles trabalhassem. E eles que queriam, estavam aptos e se escreviam, nós levávamos para a parte prática. Eu dei o nome de todos, inclusive o nome dela. Na hora de começar a parte prática, ela não foi chamada.
Eu fiquei surpresa, procurei a companheira que trabalhava comigo e perguntei, e disseram que ela não iria ainda aplicar o passe. Ela percebeu, ela veio falar comigo. E eu disse para ela que eu concordava, que ela estava apta a aplicar o passe. Bem, não foi permitida a ela aplicar o passe, né? Outras, né, aquela coisa toda, e eu, como eu coordenava o departamento, mas foram informações que veio de mais alta, aquela coisa nada. E eu comecei a pensar profundamente sobre isso. Por que ela não poderia aplicar o passe? Porque um braço dela não se movimentava. Mas quer dizer que, por ela não ter um braço apto a fazer aquele movimento, ela não estava em condições de aplicar o passe, entendeu? Então, passe é uma questão mental. E aí eu comecei eu mesmo a me questionar sobre uma série de coisas. Aí eu fui estudando, fui percebendo que, bem assim, quando nós viemos aqui para Petrópolis e nós fundamos a nossa casa espírita, inicialmente nós até colocamos nos primeiros meses o passe como a gente dava lá no CEOI. Mas com o passar do tempo, nós vimos que não havia necessário. E na nossa casa espírita o passe hoje é apenas a imposição de mãos. Outra questão também que me chamou a atenção em relação a isso é que são experiências vividas e você vai analisando cada uma delas. Foi uma vez, também uma senhora, ela fez todo o curso de passe. Quando chegou a hora de fazer a prática, ela não conseguia coordenar os 3 movimentos. Na cabeça dela, os 3 movimentos, ela não conseguia colocá-los em ordem. Primeiro limpeza, depois doação e harmonização. Então, ela começava a limpeza, já passava para a harmonização, depois para a doação. Ela já era uma senhora de idade, idosa, mas tinha grande potencial. E ela falou para mim, Rose, eu não vou dar passe. Eu falei, por quê? Esse negócio de fazer esses 3 movimentos coordenados, eu não consigo. Eu não consigo lembrar que primeiro é limpeza, depois é doação, depois é harmonização, e eu vou harmonizar, e depois eu me enrolo, aí eu não vou. E ela desistiu, eu conversei com ela, e ela desistiu do passe. E aí eu fiquei pensando também sobre isso, sobre essa questão. Para muitas pessoas, 3 movimentos simples, mas para outras, não. Não é. Mas o que se interfere no amor que a pessoa tem para doar? Nada. E nada. Porque está tudo aqui na nossa mente, no nosso coração. Então, através da imposição de mãos, que pode ser feito com uma mão só, porque se você não tiver um braço, pode dar com uma mão só. Como se não tiver os dois, você pode se postar à frente da pessoa e, através do seu pensamento, você fazer a doação. Entendeu? Então, tem pessoas que dizem que imposição de mãos e passe é a mesma coisa. Tem outros que dizem que imposição de mãos é uma coisa, passe é outra coisa, porque passe leva ao movimento. Mas para a gente isso não importa. Tá? Então vamos seguir o que está aí. Para nós, espírita, a imposição de mãos sobre uma criatura com a intenção de aliviar sofrimentos, curá-la de algum mal ou simplesmente fortalecê-la, ficou conhecida como passe. Quando ministrado com fé, entendeu? Quando ministrado com fé, é capaz de produzir verdadeiros prodígios, tá? Então, nós podemos aplicar o passe como você desejar. Por exemplo, se você está na rua e vê uma pessoa caída na rua, pode ser um alcoólatra, pode ser um morador de rua, você pode muito bem se aproximar dele, né? Fechar seus olhos ou não, elevar o pensamento ao alto, pedir a Deus que abençoe, auxilie aquela pessoa, sem fazer nenhum movimento, sem impor as mãos, sem fazer aquele passe com técnicos. Você, aonde está, você pode aplicar o passe mentalmente.
e aí auxiliar aquela pessoa, tá? A simplicidade é tudo. Isso aí também não vamos esquecer. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só voltar aqui. Função do passe. A principal função é de reequilibrar energeticamente o perispírito do paciente, produzindo condições mais propícias à restauração da harmonia do mesmo. Então, a principal função é reequilibrar energeticamente o perispírito do paciente. O sujeito está encarnado, produzindo condições mais propícias à restauração da harmonia do mesmo, da harmonia do perispírito, porque estando o perispírito harmonizado, todo ser ficará harmonizado. O Espiritismo esclarece de forma muito objetiva que a verdadeira doença reside no espírito, refletindo-se no perispírito e, na maioria das vezes, no corpo físico. Porque, vamos imaginar, você vai aplicar o passe. O corpo da pessoa pode estar com uma doença que não tem mais cura do ponto de vista médico, tá? Uma doença terminal. Mas teve um palestrante que esteve na nossa casa e falou sobre isso. Nós sabemos que quando a doença aparece no corpo físico, é porque o espírito está expurgando a doença. Porque a doença, na realidade, está onde? Ela está no perispírito. Ela passa pelo perispírito para o corpo físico. Então, esse palestrante até disse que a pessoa passar por essa fase, né, da doença, sem se rebelar, sem se revoltar contra Deus, não é assim? Ele poderá, mesmo com o corpo doente, curar a doença que se localiza no seu perispírito. E quando aquele companheiro, aquele nosso irmão, vier a desencarnar, ele estará curado. Então, o passe, a energia vai direto ao perispírito para harmonizar o perispírito. Estando o perispírito harmonizado, o espírito também estará, mesmo que o corpo esteja doente. Se ainda houver um tempo para que esse corpo se reequilibre, esse equilíbrio do perispírito vai passar para o corpo físico. E a pessoa pode ter a doença atenuada, de repente até curada, poderá até viver mais tempo. Então, o Espiritismo esclarece de forma que a verdadeira doença, a doença espiritual, ela está no espírito e vai se refletir no perispírito. Porque é o desequilíbrio do espírito que a pessoa vai dizer assim, meu espírito está maravilhoso, mas meu perispírito está desequilibrado. Ora, como é que o espírito pode estar maravilhoso e o perispírito está desequilibrado? Aí a pessoa está botando a culpa onde? A culpa é do perispírito. Como muitas vezes a gente bota a culpa no corpo, né? O corpo é fraco, a carne é fraca. Tem que ter a carne. Carne é matéria. Perispírito também é um tipo de matéria. Então, quem tem problema, quem está em desarmonia, é o espírito. O espírito é que está desarmonizado. E dependendo do grau da sua desarmonia, isso vai se refletir no perispírito e vai para o corpo físico. Então, quem precisa ser tratado? O espírito. Então, a partir do momento que o perispírito se reequilibra energeticamente, esse equilíbrio também vai passar para o espírito. Porque também pode ir do espírito para o corpo, como do corpo para o espírito.
Então, isso também vai equilibrar. Mas a gente tem que lembrar, o problema da doença está no espírito, o desequilíbrio está no espírito. Quem é revoltado? Quem é que guarda cólera? Quem é que guarda ódio? Quem é que guarda mágoa? É o perispírito? É o corpo físico? Não, é o espírito. É o espírito que guarda, que tem os vícios. Os vícios não estão no corpo, nem estão no perispírito, estão no espírito. Quem precisa fazer renovação mental? É o perispírito? É o corpo físico? Não, é o espírito. Então, a origem de nossos males está no nosso caráter, na nossa índole. Entendeu? Então, vamos lá. Opa, está com uma dificuldadezinha aqui de avançar. Vamos ver aqui. Ah, tá. Assim como a transfusão de sangue representa. Deixa eu só ver se está certo. Ah, está certo. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais, tá? Então, o passe é uma transfusão de energias, com a diferença de que os recursos orgânicos que eu posso oferecer como ser encarnado para o meu irmão, ele vem de um reservatório limitado. Se eu estou tirando esses recursos do meu corpo. Agora, os elementos psíquicos, os espirituais, né, são do reservatório limitado das forças espirituais. Isso está no Consolador, questão 98. Eu até vou pegar ele aqui para a gente ver a pergunta. Lá na 98, fazem a seguinte pergunta ao Emmanuel. Dos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Aí a resposta é essa. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos que saem do meu corpo são retirados de um reservatório limitado, porque eu tenho um limite de energias. É diferente de uma pessoa para outra. A Carmen tem um X de energias, eu tenho outro X, o outro tem outro X, um pode ter mais do que o outro, mas isso é limitado. Agora, os elementos psíquicos vêm do plano espiritual, e isso é ilimitado. O passe é a transmissão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade. Está no livro de Emmanuel Segner, não sei se vocês estão vendo o livro, é esse aqui. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. O que são energias anímicas? Foi o que nós lemos anteriormente. São energias que vêm do nosso organismo físico, do nosso corpo físico. Então, o passe não é unicamente transfusão de energias do meu corpo físico, energias anímicas. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, está lá em André Luiz, no livro Opinião Espírita. O passe vem com uma terapêutica reconfortante, a propiciar um período mais ou menos longo de harmonia, para que, através da reforma íntima, o paciente possa se curar de forma real e segura. Então, o passe é uma terapêutica reconfortante. Lembra que nós falamos aqui, a Sueli, ela diz aqui, né? O passe, por isso, traz benefício imediato. O doente sentindo-se aliviado. Lembra o que Jesus disse para todos nós?
Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Mas peraí, Jesus não disse que ia curar as minhas doenças? Ia me libertar da dor e do sofrimento? Não. Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Opa! Um alívio de Jesus é muita coisa. Mas, olha o que a Sueli disse, o passe traz o benefício imediato. O doente sentindo-se aliviado, mesmo por alguns momentos, terá condições de lutar, por sua vez, na parte que lhe compete do tratamento. Então, o passe vem com uma terapêutica reconfortante, que nos alivia a propiciar ao indivíduo um período mais ou menos longo de harmonia. Então, ele me alivia as minhas dores. Aliviando minhas dores, eu vou ter agora melhores condições para trabalhar na minha cura. Como fazendo isso? Através da minha reforma íntima, renovação mental. E aí, o paciente pode se curar de forma real e segura. Então, não adianta eu jogar o joelho no chão e ficar assim, Jesus me cura, Jesus me cura. Aí depois eu levanto e xingo o meu vizinho de tudo quanto é nome. Eu levanto e falo mal do meu vizinho, né? Eu levanto e insulto meio mundo. Não adianta. Então, passe, alivia. Agora, sou eu que, com esse alívio, que um alívio é muita coisa, hein, gente? Alívio é muita coisa. Bem, digo eu, com alívio você corre atrás do prejuízo. E através da reforma íntima, da renovação mental, você vai se curando de forma real e segura. Porque o alívio dura um certo tempo. Daqui a pouco a dor volta. Mas se você fizer o tratamento legal, a dor não volta. Ou se voltar, vem bem menor. Não é? Portanto, a cura física só ocorrerá em consequência de uma transformação moral efetiva, tendo como base o Evangelho de Jesus. Se não tiver transformação moral, com o tempo, o passe não vai trazer nem alívio. Nem alívio. Então, só assim a cura é efetiva. Mecanismo do passe. Pela sua união íntima com o corpo, você está encarnado. O perispírito desempenha preponderante papel no organismo físico. Pela sua expansão, uma das propriedades do perispírito, na expansibilidade, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados também, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal esse fluido, saneia se é um fluido bom, ou vicia, se for o fluido ruim, os fluidos ambientes, tá? Ou melhor, né? O pensamento. Se é um pensamento bom, saneia os fluidos ambientes. Se o nosso pensamento é mau, vicia os fluidos ambientes. Então, a força está no nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, nós espíritos encarnados, como também o pensamento dos desencarnados, se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja esse pensamento bom, ele limpa os fluidos ambientais.
da nossa casa, né? Ou vicia, torna deletério os fluidos ambientes. Tipos de passe. Então, nós temos o espiritual, que é aquele passe que vem da espiritualidade sobre todos nós. O magnético, que é essa energia que vem do meu organismo físico. É a energia que eu tenho no meu corpo, que é limitada e varia de pessoa para pessoa. E temos o passe, o tipo de passe misto. Então, o espiritual é dado pelos espíritos, o magnético é o que os magnetistas, né, aplicam, que dizem que é só o deles, que eles estão aplicando, né? Mas isso aí tem controvérsias. E o misto, que é esse aqui. É o passe onde se misturam os fluidos do passista com os da espiritualidade, dos bons espíritos. A combinação é muito maior do que no passe puramente magnético, e aquele que eu dou com somente as minhas energias, e seus efeitos bem mais salutares. Este é o tipo de passe que é aplicado nos centros espíritas, contando com a ajuda de equipes espirituais que trabalham nessa área para a ajuda dos necessitados. Então, quando você vai à casa espírita, você vai unir os seus fluidos com os fluidos dos benfeitores espirituais, tá? Os benfeitores espirituais comparecem no momento do passe, atendendo aos encarnados. Se é uma palestra pública, eles já estão ali participando da palestra, né? E também ministrando eficiente socorro às entidades do plano espiritual. As entidades do plano espiritual que estiverem ali na casa espírita também serão atendidos pelo passe espiritual. E os encarnados pelo passe misto. Eles agem aumentando, dirigindo e qualificando nossos fluidos. Está na Revista Espírita de setembro de 1875. Tá? Tem lá uns itens, de 5 a 7. Então, quem quiser, anota aí, vai ver na Revista Espírita de setembro de 1865. Palavras de Allan Kardec. Kardec nos alerta: para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são os mais saudáveis. Claro, para exercer uma função de cura, os fluidos melhores, mais puros, são os mais saudáveis, desde que esses fluidos benéficos são dos espíritos superiores. Então, é o concurso deles que é preciso obter. Por isso, olha o que Kardec vai dizer aqui, por isso a prece e a evocação são necessárias. Então, todo médium que for aplicar o passe, ele, antes de impor as mãos para aplicar o passe, ou se ele deu o passe de outra forma, ele primeiro precisa evocar a presença dos espíritos benfeitores, solicitar a ajuda dos espíritos superiores. Não é chegar lá, vou dar o passe. Não! Você tem que fazer a sua prece primeiro, pedindo a ajuda dos amigos espirituais. Que olha o que está dizendo no ensino Kardec. Para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são os mais saudáveis, desde que esses fluidos benéficos são dos espíritos superiores. Então, é o concurso deles que eu preciso obter. Porque eu já sei que somente o meu fluido, ele não tem ele não é muito puro. Porque eu sou um espírito de terceira ordem, eu ainda sou um espírito, né? Que está aí, ó, perfectível, que está na luta, tem meus altos e meus baixos. Então, meu fluido ainda é um pouco comprometido. Por isso que eu peço ajuda dos amigos espirituais, antes de aplicar o passe, que aí eles vão potencializar os meus fluidos. Então, eu preciso da ajuda deles. Por isso, a prece e a evocação são necessários. Mas para orar, e, sobretudo, não orar da boca para fora, orar com fervor, é preciso fé.
Para que a prece seja escutada, é preciso que seja feita com humildade e dilatada para o real sentimento de benevolência e de caridade. Ora, não há verdadeira caridade sem devotamento, nem devotamento sem desinteresse. Isso é palavra do codificador. Está lá na Revista Espírita de janeiro de 1864. Então, antes de aplicar o passe, o médium precisa fazer uma prece fervorosa, com fé, tá? Sem desinteresse, evocando a ajuda dos benfeitores espirituais, do seu amigo, orientador espiritual, para que realmente esse passe seja um passe que venha trazer benefícios para aqueles que vão receber. Isso é muito importante. Por isso Kardec, na Revista Espírita, faz esse alerta para a gente. O passe e a prece. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos. É a evocação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Cabe ao médium passista, é assim que a gente chama, né? Buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida. Porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos místeres da providência divina, ali utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. Todos dizendo a mesma coisa. Perceberam? O passe à distância é a mesma coisa que irradiação mental. O passe à distância é a mesma coisa que irradiação mental. Quando nós fazemos as nossas irradiações, né, para desencarnados, para encarnados, na realidade, né, é um passe à distância. Espíritos encarnados, nós, os espíritos encarnados, temos capacidade para expandir os nossos fluidos vital e mental. O fluido vital é esse que está no nosso organismo. E o mental, sob a forma de energias eletromagnéticas, que André Luiz chama de energias mentoeletromagnéticas, as quais se deslocam na atmosfera em direção ao alvo. Não importa se a pessoa está no México ou está no Japão, ou está na Austrália, ou está lá na Groenlândia, ou está na Antártida, sob a forma de irradiações. Os nossos pensamentos e sentimentos podem, dessa forma, ser irradiados a longas distâncias em qualquer plano da vida. Agora, é preciso o quê? Fé, vontade, disciplina mental, não é? Eu vou para uma reunião de radiação, hoje tem radiação. Então, eu estou sentada lá, não importa se você está através do computador, se está presencial. Eu sento lá para fazer a minha radiação. Aí, tem um companheiro próximo, com o rádio ligado. Aí eu estou aqui, mas estou escutando lá. Aí passa alguém e fala comigo. Eu paro de fazer a radiação para falar com a pessoa. Aí, ou então toca a campainha. Eu paro e vou atender. Ou então toco o celular, está do meu lado. Gente, cadê a concentração? Então, quando nós vamos fazer uma irradiação, nós temos isso, a nossa concentração é muito falha, muito fraca, né? Passa uma mosquinha, a gente já se desconcentra. Vamos lá, vamos e convenhamos. Nós somos assim. Temos uma dificuldade danada de concentração. Então, se a gente vai trabalhar da irradiação, essa aqui, online, não tem problema. Não tem problema. É tudo aqui, ó, na nossa mente. Eu devo procurar me colocar num ambiente aonde eu esteja sozinha, de preferência, já que todos nós temos dificuldade de concentração. Então, se eu posso, hoje é dia de radiação, eu vou fazer a irradiação no meu quarto. Vou trancar minha porta, vou avisar para todo mundo. Olha, gente, eu estou fazendo irradiação, por favor, não bata na porta. Não me chamem.
Se estão assistindo televisão, um no quarto, outro na cozinha, outro na sala, ó, botem os aparelhos, som bem baixo, tá? Eu desligo o meu celular. Se eu tenho o telefone fixo perto, eu tiro ele da tomada para o danado tocar, porque sempre toca na hora, né? Isso aí é fatal. Avisa o povo da casa, se tocarem a campainha, diz que eu fui para o Alasca. Não posso atender agora, daqui a pouco, quando eu voltar. Entendeu? E eu fico ali, naquele ambiente reservado, eu com Deus, para que eu possa irradiar o melhor de mim mesmo. Eu faço aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Lembra? Faças aos outros que gostaria que fizessem. Porque nós temos capacidade para expandir os nossos fluidos vital e mental sob a forma de energias mento-eletromagnéticas que vão se deslocar da atmosfera em direção ao alvo sob forma de radiações. Os nossos pensamentos e sentimentos podem dessa forma ser irradiados a longas distâncias. Em qualquer coisa. Eu vou fazer irradiação para desencarnado? Eles estão em outro mundo, não estão? Vai chegar? Vai. Eu estou fazendo irradiação para encarnados. O sujeito mora lá no Alasca. Vai chegar? Vai. Mas eu preciso realmente fazer a coisa certa, direita. Senão, é tempo perdido. O passista. Olha lá, Jesus impondo as mãos para aplicar o passe sobre aquele companheiro doente. Ele está com o braço esticado, né? Cabeça elevada, elevando o pensamento dele ao alto, né? E aplicando o passe. E rogar, está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 23. Novamente, Jesus impondo as mãos. E os companheiros em volta, em prece, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Então, o companheiro foi lá e pediu a Jesus que impusesse as mãos sobre a filha dele. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Os passes, como transfusões de energias psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo, dos benfeitores espirituais, para os doadores, que são os médios passistas, e vão transmitir para os beneficiários, aquele que vai receber o passe. Representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar, aliviar os sofrimentos do mundo. Não para tirar a dor do mundo, que a dor do mundo quem tira somos nós, cada um tira a sua. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, capítulo 153. Então, aqui está bem explicadinho no último parágrafo. Os passes, como transfusões de forças psíquicas mento-eletromagnéticas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo, vêm dos benfeitores do Cristo, passa para os médios, os doadores, os passistas, e se transmite para os beneficiários, aqueles que vão receber. Esse trabalho representa a continuidade do trabalho que o mestre realizava quando impunha as mãos para atenuar os sofrimentos do mundo. Vê que coisa linda Emmanuel traz para a gente. Quem quiser, anota aí, vai ler o texto todo, gente. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 153. Leiam o capítulo todo, anotem. Vão depois ler esse texto todo. É um texto lindo. E aqui, nesse último parágrafo, que não é o último do texto, que tem uma continuidade, Emmanuel ensina como a coisa acontece, de forma muito clara. Maravilhoso esse texto. Passista é aquele que ministra o passe. Ser um passista espírita, porque nas outras religiões também tem, né? Com outro nome. É uma tarefa de grande responsabilidade, pois se trata de ajudar e abençoar as pessoas em nome de Deus. Tudo o que nós fazemos é em nome de Deus.
O médium passista não precisa ser um santo, mas necessita esforçar-se na melhoria íntima e no aprendizado doutrinário intelectual. Olha, nós precisamos nos esforçar na nossa renovação mental, no aprendizado doutrinário, estudar a doutrina, o Pentateuco, o Evangelho, e também do intelectual, com o desejo sincero de servir. Quase todos os iniciantes podem trabalhar nesse sagrado ministério. Intelectual, sim, Kardec disse, espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Não foi só na doutrina, não, no intelectual também. Porque, se instruir no intelectual, a gente vai ter uma facilidade de entender o aprendizado doutrinário. No aspecto mental, o passista deve cultivar bons pensamentos no seu dia a dia, não só no dia que vai aplicar o passe. O orgulho, o egoísmo, a maledicência, que é a fofoca, a calúnia, a sensualidade exagerada e a violência nas atitudes devem ser combatidos constantemente. A espiritualidade superior associa equipe de benfeitores aos trabalhadores que se esforçam, multiplicando a capacidade de serviço. Então, quando você decide trabalhar com o passe ou com a irradiação à distância, você entra para uma equipe seleta, que é a equipe de benfeitores, que é a equipe, né, de Jesus. E essa equipe é mista. Há os desencarnados, que são os benfeitores espirituais, e os encarnados, que somos nós. E todos, encarnados e desencarnados, se esforçam multiplicando a capacidade de serviço, né, para atender melhor os filhos de Deus. Na Revista Espírita de novembro de 1866, Kardec vai colocar o que é necessário para ser um bom passista. Allan Kardec nos instrui a respeito. A primeira condição para isto é trabalhar em sua própria depuração, quer dizer, renovação, né? Moral e ética, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Lembra que a Emmanuel falou? Sai dos benfeitores, passa por nós. Ora, se eu sou um vaso sujo, o que vai acontecer com esse fluido quando passar por mim? Vai ficar contaminado. Então, eu tenho que limpar o meu vaso. Esta condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse material e moral. O primeiro é o mais fácil, o desinteresse material. E o segundo é o mais raro, que é o desinteresse moral. Porque o orgulho e o egoísmo são sentimentos difíceis de se extirpar. Não são impossíveis, tá? Mas dá trabalho. E porque várias causas contribuem para os superexcitar dos médios, né? Condição básica para o exercício do passe: fé, amor ao próximo, disciplina. Lembra que eu falei? Na hora de você trabalhar ali na irradiação, você está dando um passe à distância. Você tem que ter disciplina, organização, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico, humildade, devotamento, abnegação. O que prejudica a aplicação do passe? Uso do fumo e do álcool, desequilíbrio nervoso, alimentos inadequados, principalmente no dia do trabalho, mágoas, mais paixões, egoísmo, orgulho, vaidade, cupidez, vida desonesta, adultério. Não façais aos outros que não gostariam que fizessem. Tudo isso atrapalha. Revista Espírita ainda, né? Setembro de 1865, Kardec também nos explica: o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Lembra que eu falei que o nosso fluido era comprometido, porque afinal somos espíritos de terceira ordem, espíritos perfectíveis, espíritos que ainda precisam se renovar muito. Então, o nosso fluido está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Por que morais? Ódio, vaidade, orgulho e egoísmo. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro, e por isso mesmo dos benfeitores espirituais, tá, gente? Dos benfeitores espirituais, trabalhadores de Jesus. É necessariamente mais puro, e por isto mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais pronta. Mas, passando através do encarnado, pode alterar-se.
passando através do nosso vaso, pode alterar-se. Daí, para todo médium curador, a necessidade de trabalhar para o seu melhoramento moral. O que eu estou doando? Como é que é o meu vaso? Água limpa num jarro sujo? Como é que vai ficar essa água? Contaminada. Então, eu preciso ir purificando o meu vaso, para que esse fluido que vem da espiritualidade, ao passar por mim, seja muito, muito pouco afetado, de preferência que ele passasse incólume, mas totalmente puro não vai conseguir. Mas aí a espiritualidade dá um jeitinho, ajuda um pouco mais, né? Alertas para os médiuns. Ter boa vontade. A tarefa é uma oportunidade de servir, priorizar sua reforma moral para agir com acerto, renovação mental, conduta, considerar que o êxito, o sucesso do trabalho reclama experiência, tempo, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. O passe é a transmissão de força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico da sua aplicação. Não precisa ficar tocando a pessoa que vai receber o passe. Mente, mente. O médium deve ter consciência que estará transmitindo parte de seu magnetismo. Por isso, limpar o vaso, porque eu estou dando uma parte da minha energia, somada com a dos espíritos. Sendo assim, deve cuidar para que este magnetismo, esse meu, seja salutar, seja saudável. Isso eu vou conseguir com uma renovação mental e espiritual. O médium passista, como os outros médios, deve estar sempre se aperfeiçoando doutrinariamente e também através do estudo do Evangelho de Jesus. A aplicação do passe deve, portanto, guardar coerência com as orientações doutrinárias fundamentadas na codificação kardeciana. Eu vou dar o passe baseado em orientações do codificador, não do guru que dá lá da outra religião, não. Tá? Não é recomendável a aplicação do passe, estando o passista em transe mediunizado. Tem que estar em vigília, bem desperto, de olhos bem abertos, os olhos físicos, tá? O passista não deve prestar orientações mediúnicas durante o passe. Vou dar um aconselhamento para o senhor aqui, que eu percebi um negocinho. Nada disso. Nós vamos encerrar aqui esse pedaço, que depois tem uma mensagem para a gente fechar. Isso aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí. Ah, tá aqui. Tá tudo bem? Vocês estão me vendo aqui? Porque eu não sei se eu fechei direto, que eu fechei outro. Tá todo mundo me vendo? Sim, sim, Rose. Então, meus irmãos, e essas são as orientações para aquele que vai dar o passe. São aquelas orientações. Muita gente pode dizer assim: mas eu já sei disso tudo. Mas é sempre bom relembrar. É sempre bom relembrar. Porque esse é um trabalho de grande magnitude, é um trabalho de muita responsabilidade, e, como disse Emmanuel, é uma continuidade Se tiver do trabalho do mestre. maisena, tu... Oi, Alberto, pode falar. Não, desculpe, é que o som estava aberto aqui. Desculpe, gente. Então, gente, lembrar que é uma continuidade do trabalho do Mestre Jesus, como disse Emmanuel. Como é que eu estou dando continuidade ao trabalho do Mestre? De qualquer jeito? Não. Eu tenho que qualificar esse trabalho. E esse PPS que eu trouxe para vocês foi um apanhado de Kardec, de Emmanuel, né, dos amigos espirituais, chamando a nossa atenção para o trabalho. E lembra da observação que foi feita do trabalho à distância, tá? Essa irradiação à distância tem que ser feita com muita responsabilidade. Quem trabalha das irradiações para encarnados
ou desencarnados, na nossa casa ou na sua casa, tem que fazer isso com muita responsabilidade. Ambiente reservado, para você não ter interferências externas, porque você está trabalhando com a sua mente. E sabendo que os amigos espirituais estão ali ao seu lado. Lembra que aquela passagem que imagina Jesus do teu lado e você está fazendo irradiação para desencarnado ou para encarnado, comendo um sanduíche de pão com mortadela? Não é? Já imaginou isso? Então a gente tem que tomar cuidado. O olho o ouvido aqui no nome que foi dito da irradiação e o outro na novela das 6. Então, vou fazer esse trabalho, eu procuro ficar num lugar separado, de preferência eu vou para uma sala, um quarto, onde não tenha ninguém, que a espiritualidade vai estar ali comigo, potencializando as minhas energias, porque eu sei que só a minha não vai enrolar, só a minha não vai dar conta, não é? Então, os espíritos vão estar ali potencializando. Como é que eu recebo para um trabalho que é um trabalho que significa a continuação do trabalho de Jesus, quando ele impõe as mãos? No meio da bagunça? No meio do barulho? Não dá. Então, a gente tem que, quando esse trabalho é feito na casa espírita, não é feito numa salinha separado, não é? Por que eu vou realizar da minha casa de qualquer maneira? Não, naquele momento eu tenho que me imaginar na casa espírita. Será que é isso que eu gostaria que fizessem para mim? Claro que não. Então, toda atenção, todo cuidado na hora da participação da irradiação, seja ela para desencarnado ou para encarnado, e na casa espírita na hora do passe. Com muito amor, com muito carinho. Eu trouxe aqui para a gente encerrar a aula de hoje um outro texto de Emmanuel, que eu acho que fecha bem o que a gente conversou aqui hoje sobre esse assunto, importantíssimo, importantíssimo. Está nesse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, nesse capítulo, que tem por título Passe, Emmanuel traz esse versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diz Emmanuel, meu amigo, o passe é a transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem recebe de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, preste atenção no que o Emmanuel está dizendo, vamos prestar atenção, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições. Nós trazemos de onde esses detritos, essas aflições? Das nossas vivências passadas. E alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes para aliviar as nossas dores. No clima de provas e da angústia, és da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade, para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, o esforço da limpeza interna. Ele está dizendo aqui, um amigo, que é o médio, se converte no instrumento da infinita bondade, transmitindo a energia dele, somada com a dos amigos espirituais, para que nós, que vamos receber o passe, possamos receber o remédio e assistência que vai aliviar o nosso sofrimento. Esse médium, ele ajuda o trabalho de socorro aqui na Terra. Como é que ele ajuda? Com o esforço da limpeza interna, da limpeza dele. Ele tem que se esforçar para limpar o vaso dele, né? O organismo dele, para poder ajudar
no socorro àqueles que necessitam. Esquece, diz Emmanuel, os males que te apoquentam, quer dizer, que te aborrecem. Desculpa as ofensas das criaturas que te não compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. O mal é sempre a ignorância. E a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Ele está dando aí, né, mostrando para a gente como fazer a nossa renovação moral, a nossa renovação mental. Se pretendes, pois, guardar, diz Emmanuel aqui, as vantagens do passe, que, em substância, é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Faz a limpeza do vaso. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Porque se fizer isso, vai, né, tornar o alimento também impuro. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e milindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de forças, e não deves provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidade e ninharias. Diz assim, às vezes a pessoa diz assim, ai, hoje eu estou meio aborrecido, vou tomar um passe. Ai, hoje eu tropecei, rasguei a unha do pé, vou tomar um passe. Entendeu? Ele está dizendo, vá tomar o seu passe quando você estiver realmente necessitado. Porque o passe exprime gastos de energia dos amigos espirituais e do médium. E nós não devemos provocar o dispêndio de energia do alto, que é dos benfeitores, com infantilidade e ninharia. Vamos dizer que eu vou à casa espírita todo dia. Né? Vamos dizer que a casa espírita tenha 3, 4 reuniões públicas. Aí eu vou nas 3, 4 reuniões públicas. Será que realmente eu tenho necessidade de tomar um passe em 3, 4 reuniões públicas? Lógico, se a criatura está muito doente, muito desequilibrada, o ideal seria que recebesse todo dia. Mas, se você não está, será que há necessidade realmente disso? Se necessitas de semelhantes intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar, olha só, e recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, eu achei esse texto de Emmanuel muito interessante, né? Chamando a atenção para fechar esse trabalho, esse texto que nós trouxemos, e falando dessa questão, né? Será que você está realmente necessitado de tomar o passe? Esse ponto é muito importante, né, Rose? Será que você mesmo, Porque, fazendo uma prece, já não resolve o teu problema? pois é, mas como é que você vai falar isso para as pessoas? É que nem você tomar antibiótico sem precisar. Vamos dizer assim. Vem uma torcida, lá vou eu para tomar um antibiótico. 10 dias. Entendeu? Então, Fica como se fosse um padrão. Você chega na casa espírita, ganha o passe. Pronto. de repente você está muito bem, obrigado. Ah, estou com um pouquinho de dor de cabeça, vou fazer uma prece. Faço a minha prece, leio uma página do Evangelho, estou bem. Preciso fazer com que os espíritos eles também desgastam a energia deles, como o médium também desgasta. Então, será que eu tenho necessidade de tomar passe todo dia? Meu Deus! O que está acontecendo? Que é para pensar, o que está acontecendo com essa criatura que precisa tomar passe todo dia? Não é? Mas a pessoa chega lá, vou tomar passe. Peraí, você está precisando? Cuidado que excesso de energia também faz mal. Não é? Todo dia. Toque. Deve fazer mal também. Se você não está precisando
Como você falou, você não está precisando de antibiótico. Aí o cara te dá uma amoxicilina de 500. Você não está precisando, não vai te fazer mal. Tudo que demais faz mal, mesmo o passe. Você não está precisando daquela energia. Você está mandando energia para o corpo que não está precisando. Ou vai faltar em alguém, ou você vai colapsar. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a isso. Será que eu estou realmente precisando do passe? Será que eu fazendo uma prece eu não resolvo meu problema? Então, é para a gente começar a pensar. É começar a pensar sobre isso, né? Porque eu mesmo posso resolver o meu problema. Mudo de conduta, faço uma prece. Pronto. Não precisa estar ocupando os amigos espirituais. Então, Emmanuel chama a nossa atenção para isso. Né? Vamos tomar cuidado, senão se torna um vício. É aquele aquele irmão que vai da igreja católica, todo dia vai se confessar com o padre. O padre vai dizer, meu filho, você tem tanto pecado assim? Não é possível, dá um tempo. Não é? Porque todo dia o cara vai lá para se confessar. Aí o padre olha para ele, não é possível um troço desse. Então, né, a gente tem que tomar cuidado. Então, Tem gente... pessoas também, Rose, que gosta de escolher o médium que vai receber o passe. Aí Achando... já complicou geral, né? A criatura é Não é? complicada, né? Mas tem muitos. Esse dá o passe forte, Claro. dá o passe Já fraco. perguntaram quem é o bom. Ai, quem é o bom? Quem é o bom? Quem é o bom? Pergunto no salão, né? Esse aqui, quem é o bom do passe aí? Nossa, que coisa, né? É horrível É, escutar isso mesmo. né? Tem Ai, tudo. Então, gente, semana que vem a gente vai continuar no livro da Sueli, nesse parágrafo. O sucesso representa a soma de muitos fatores. Bota a data aí, dia 29 de setembro. O sucesso representa a soma de muitos fatores. Então, gente, esse tema fluidoterapia é muito importante para a gente também desmistificar muita coisa. Lembra do texto do Hermínio Miranda? O que temos a desaprender, né? Então, o que temos a desaprender? Então, esse texto eu achei muito interessante e vai nos ajudar bastante. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, beber uma aguinha. Quando for 17h30, a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Eu espero que esses textos tenham ajudado a gente a abrir um pouco mais os olhos. maravilhoso. Esse seu material Muito bom. excelente, Rose, excelente. bom. Seminário Nossa. prontinho, melhor que eu já Deixou assisti. pronta, né? Já dava para... Está trabalhando Oxe. aqui. É um assunto para a gente sempre estar voltando, sempre estar É voltando. muito bom. Encontrar. Quanta informação o Kardec trouxe para a gente na Revista Espírita? É que a gente quase não estudou a Revista Espírita, né? Kardec fala muito sobre passe, magnetismo na Revista Espírita. Quem puder, vamos lá, vamos estudar a Revista Espírita. Então, vamos dar uma paradinha aqui.